Oiê! Olá, meus amores do 7º ano. Estou com muita saudade, muita saudade. Gente, vamos lá continuar falando sobre a Idade Moderna, maravilhosa, né, que é a idade que a professora mais gosta de estudar. Gente, hoje vamos falar sobre Reforma Protestante e a Reforma Católica, tá? Vamos falar sobre esse camarada aqui, ó, Lutero. Então, o que Lutero arrumou? Né? Que reforma foi essa que Lutero fez? Gente, olha só. Atenção, Mona Lisa segurando um gato gostosinho, gordinho, tem um recado para vocês. Gente, vamos prestar atenção. Diferença entre reforma e revolução. Momento conceito. Gente, reforma é uma transformação em apenas uma parte da sociedade. Você muda uma parte da sociedade. Por exemplo, estoura um cano no seu banheiro, né? O que os seus pais fazem? Né? Contratam uma pessoa, ou eles fazem uma obra na casa. Por quê? Você não está mudando de casa, você não está transformando a casa, você está consertando alguma coisa que você acha que precisa consertar. A reforma, então, ela é uma transformação de uma parte da sociedade, mas você só vai mudar uma parte da sociedade. A revolução, não. A revolução é a transformação das bases da sociedade. Uma revolução é como se você fosse trocar a sua casa inteira. Você mudar a sua casa, o jeito que ela é completamente. Então, uma revolução, você vai mudar a estrutura da sociedade. Não só um aspecto, e sim você muda a economia, por exemplo, a política, por exemplo. Então, quando a gente fala uma revolução famosa, Revolução Francesa, a Revolução Francesa vai acabar com a monarquia absolutista na França e vai instituir o quê? O poder da burguesia, Revolução Industrial. Quando surgem as máquinas, muda a economia mundial, surge o capitalismo. Você revolucionou, você transformou. A Revolução Russa também, quando você derruba o antigo regime, a monarquia na Rússia instaura o socialismo. Isso revolucionou, transformou. Revolução pode ser para você concordar ou não, mas transforma a sociedade como um todo. Tá? A reforma não. A reforma você vai mudar uma parte. Então, por que a gente não fala revolução protestante? Porque a religião continuou sendo a mesma. A religião é o cristianismo, é a fé em Jesus Cristo. O que mudou foi a instituição, a forma de você lidar com essa fé. Então, a religião cristã, o cristianismo, tem algumas vertentes. Por exemplo, uma delas é a mais, né, a que a gente vem estudando agora, a mais antiga, que a gente conhece, é a Igreja Católica. Agora vai surgir as igrejas protestantes, tá? E a partir das igrejas protestantes, que também a gente chama hoje das igrejas evangélicas, que pregam o evangelho, tá? Então, é importante colocar isso, porque isso é um conceito de história que vai ser fundamental tudo que vocês forem estudar em história. Se é revolução, se prepara que mudou muita coisa, mudou, praticamente tudo, tá? Revolução industrial. É só mudou a produção para usar máquina, transformou a sociedade toda, a política, a economia, tá bom? Então, nesse caso, a gente está vendo uma reforma, que é uma transformação na instituição e a criação de uma nova instituição cristã. Pois bem, e esse contexto todo? É o que a gente vem estudando. Qual o contexto? A gente sempre precisa localizar isso no contexto histórico. Formação de Estados Nacionais, a gente já estudou. A formação de Estados Nacionais, que o rei ganha um poder, rei esse que não tinha poder na Idade Média, agora ele é um rei absoluto, né? E começa uma disputa de alguns reis com papas. Papa, que é quem lidera a Igreja Católica, que era a maior figura até então, até a volta dos reis. Então, começa esse conflito. A ascensão da burguesia. A burguesia, essa turma do barulho, que a gente já viu que surge lá na Idade Média, lá como comerciantes, e eles vão ascendendo, ganhando cada vez mais poder. Só que a Igreja Católica, ela não aceitava as práticas, eles não apoiavam os burgueses, porque os burgueses faziam atividade para ter lucro
E eles praticavam a usura. O que é usura? Guardar dinheiro para emprestar. A igreja não condenava a prática da usura, tá? De guardar dinheiro, juntar dinheiro e depois se empresta para alguém. Ok? Além disso, a gente viu nas últimas aulas, os humanistas e os renascentistas já estavam fazendo duras críticas, ó, como o amigo Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, sem o gato, né? Isso é uma licença da cultura pop, para fazer críticas à igreja, como a igreja estava conduzindo as coisas. E de onde veio essa crítica da igreja, pessoal? Desde as cruzadas. Lembra? Sempre falo, igreja, má instituição, que veio lá da antiguidade, passou pela Idade Média. Belíssima, sem problemas, né? Só ganhando cada vez mais poder, começou a ser questionada. Começa já nas cruzadas no século XIII, e um século depois, 2 séculos depois, começa o movimento renascentista. E isso vai abrir um caminho, gente, para a reforma protestante. Por quê? A Igreja Católica estava em crise. Crise que começa a plantar a sementinha que eu falei para vocês lá na cruzada, vai piorando. Muitas críticas que a igreja usava de muito luxo, de muita riqueza, tá? A igreja que não respeitava os seus próprios dogmas. Dogmas são regras de uma religião, então você tem que seguir regras, e as pessoas da igreja não estavam seguindo, estavam ostentando, querendo gastar dinheiro, gastar dinheiro, vivendo uma riqueza, e eles condenavam a usura, ó esquisito, né? E eles vendiam indulgências. O que era indulgência? É o pagamento da absorção dos pecados. Então, você fez um pecado? Paga aqui tanto, que eu vou dar um papel dizendo que está perdoado dos seus pecados. Tá? Então, a absorção dos pecados não seriam pela fé, e sim, venda. E a igreja lucrava demais em cima disso, pessoal, demais. E aí, críticas que a igreja não era mais aquela igreja, né, fundada por Pedro e Paulo, no início, que a gente chama de igreja primitiva, aquela primeira igreja, né, da Bíblia, etc. O caminho, de novo, institucional, não estou falando da fé, estou falando a instituição. Bom, além disso, prática da simonia. O que era a simonia? Eles vendiam relíquias. Relíquia, gente, qualquer objeto considerado sagrado. Qualquer objeto que ou parte do corpo de um santo, ou da Virgem Maria, ou de Jesus Cristo, ou algo, né, que eles teriam tocado. Por exemplo, a maior relíquia que tem da Igreja Católica é o Santo Sudário, que é o pano, né, que teria coberto Jesus Cristo. Mas também, gente, eles vendiam pedaço de madeira da cruz. E aí, né, tinha um crítico que falava, estão vendendo tanto pedaço de madeira da cruz, dava para ter feito a Arca de Noé, aquela arca que Noé botou os animais, também outra história da Bíblia. Eles vendiam pedaço de santo. Então, assim, essa flecha que matou aqui São Sebastião. Eles davam de presente para rei, mandavam, vendiam. Tá? Isso aqui é um pedaço da cruz, Jesus tocou. Isso aqui é um pedaço de um pano que Jesus se limpou na Via Cruz. Enfim, tudo isso. E aí, essa era uma crítica, né? Um da veracidade de alguns desses objetos, se eles eram verdadeiros ou não. Outro é a própria venda. Além disso, venda de relíquias e também venda de cargos eclesiásticos e favores. Tá? Divinos, então, um lugar melhor no céu, etc. E aí, com isso tudo, abusos do poder. Tá? Então, o pessoal que já estava criticando desde das crises da Europa, peste negra, etc., só piorou. Tá? E aí começa o luteranismo, primeira fase da reforma, que foi na Alemanha com o nosso amigo Martinho Lutero. Camarada Martinho Lutero, ele é o primeiro a conseguir fazer a reforma. Ele é o primeiro que teve essa ideia, agora vou mudar a Igreja Católica? Não. Ele é o primeiro a conseguir. Perdão. Ele é o primeiro a conseguir. Outras pessoas, como o John Hus e o Wycliffe, eles já tinham tentado, só que eles não conseguiram, foram perseguidos
pela Igreja Católica. Tá? Só que o Martinho Lutero consegue por quê? Porque ele está numa Alemanha, né, após a invenção da imprensa do Gutenberg, que a gente viu na aula passada. As ideias estão sendo divulgadas. E ele, após o movimento renascentista ganhar força, as pessoas já estavam criticando a igreja. Isso facilitou demais, né, o apoio que ele tinha. E a gente vai ver que ele vai ter apoio de gente importante. E aí o Lutero, ele era um monge agostiniano, ou seja, ele era um membro da Igreja Católica. Só que em 1510, ele foi para Roma, Roma que era a capital, né, a sede da Igreja Católica. Antes de ser o Vaticano era Roma, e o Vaticano agora é um país dentro de Roma, mas é só no século XX que vira a Roma, o Vaticano vira, né, a sede da Igreja Católica. E aí lá ele presencia várias práticas de venda de indulgência que eram contra a humildade. E os monges, principalmente os agostinianos, pregavam muito a humildade, muito da simplicidade da fé cristã. É uma vertente da Igreja Católica que é totalmente diferente do que eles estavam fazendo lá em Roma. Então, ele já vai ficar muito desgostoso com a instituição. Em 1517, né, 7 anos depois, a igreja começa a arrecadar dinheiro com a venda das indulgências para reconstruir a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro, que é a igreja mais importante da Igreja Católica, que é a igreja do Vaticano, né, hoje. Então, precisavam fazer uma reforma, eles começam a vender indulgências, e eles vão na cidade do Lutero, que é Wittenberg, tá? Na região da Saxônia. Bom, a gente fala Alemanha porque hoje é Alemanha. Na época eram vários principados, vários príncipes mandavam, tá? A Alemanha só vai ser um país organizado lá no final do século XIX. Como a gente falou na aula passada da Itália, mesma coisa para a Alemanha. Vai demorar para virar Alemanha mesmo, tá? Uma unificação de poder. Pois bem, nesse mesmo ano, então, que começam a venda da indulgência, o Lutero vai colocar 95 teses que ele vai criticar várias práticas da Igreja Católica e do Papa. Tá? Aqui eu botei 40 a 95 teses, mas só para ilustrar o quê? Olha só, são frases, tá? Quando eu penso 95 teses, faz um livro desse tamanho, que ele pregou na porta, né? Mas são frases, eu vou mandar esse material para vocês vão perceber a crítica feita à instituição e a Papa. Gente, o que o Lutero queria com isso tudo? Ele queria mudar a própria igreja. O intuito inicial do Lutero não era criar uma nova religião. Mas o que aconteceu? 3 anos depois, o Papa Leão X enviou uma bula papal, que era um decreto, né, que é um decreto do Papa, ameaçando o Lutero de excomunhão. Excomunhão é ser expulso da igreja. Então, não só você vai deixar de ser monge, como você vai ser expulso, e isso vai ter grandes consequências para você. É uma ameaça. O que acontece? O Lutero vai, isso aqui é a imagem de um filme que chama Lutero, tá? Que acho que tem no YouTube, vou procurar para ver se passo para vocês. Bom, o Lutero se nega, ele queima essa ordem do Papa, bem afrontoso ele, né? Hashtag afronta, treta. Foi lá, criou treta. E ele foi excomungado, ele foi expulso da Igreja Católica. E aí ele passa a ser protegido pelo príncipe da Saxônia, o Frederico III. Atenção, gente. Temos um gato fofo para chamar a atenção de vocês? Temos. Isso é muito importante. De novo, o Lutero, inicialmente, ele não acordou assim, sou satisfeito, vou criar outra religião, outra vertente do cristianismo. Não. O que ele queria? Mudar a própria igreja. Só que a igreja não aceitou as mudanças, as críticas que ele fez. Então, ele começou a criar a sua própria igreja. Tá? Então, ele queria denunciar e ele queria mudar. Como ele não conseguiu, ele criou a sua própria religião, o luteranismo, com o apoio dos príncipes e dos nobres. Então, ele teve o apoio de uma turma do barulho, que é os mais ricos. Tá? E eles que também estavam descontentes com o poder da
igreja. Lembra que começa reis, príncipes, nobres, brigando com a igreja na formação dos estados nacionais, com o surgimento desse poder mais centralizado, mesmo a Alemanha não tendo um poder centralizado, na Alemanha toda, mas cada região tinha o seu príncipe, tinha a sua casa de nobreza, e eles que não apoiaram Lutero. E aí, teologia é estudo da fé, é estudo da religião. Gente, o que o Lutero então pregava? O que ele queria? Preste atenção, isso é muito, mas muito importante. A única referência é a Bíblia. E a Bíblia tem que ser traduzida. O que isso significa? Antigamente, as missas da Igreja Católica, elas eram em latim e o padre rezava a missa de costas. Então, vamos lá, vocês estão aqui me assistindo, né? Imagina, vou dar aula assim. Olha o desconforto. Por que eles faziam isso? Estavam virados para o altar, né? Então, eles nem olhavam para as pessoas. E quantas pessoas sabiam falar latim? Só quem era da Igreja Católica. Então, o Lutero vai falar que a Bíblia é a única referência, não tem... E as pessoas têm que poder interpretar a Bíblia. Por isso que ela tem que estar na língua que a pessoa fala. Porque do jeito que era, estava em latim, quem falava latim? Os membros da Igreja Católica. Então, quem lia a Bíblia de fato? Os membros da Igreja Católica. Então, como as pessoas ficavam sabendo da fé católica? Pelos membros da igreja. Não tinha autonomia. Né? Então, isso que chama de sacerdócio universal. Todo mundo pode interpretar a Bíblia, não só papas, bispos ou os membros da igreja. E aí ele vai falar que a salvação é pela fé. Não é por venda de indulgências. Não é só, vou fazer uma boa ação, vou comprar uma indulgência aqui. E sim, você buscar a salvação pela Bíblia, pela fé. Só por aí. Isso que é o que importa. O Lutero, ele não vai acreditar no que a gente chama de intermediários, né? Ou seja, em santos ou na Virgem Maria. Não é que eles acreditam que Virgem Maria, Mãe de Cristo, existiu. Mas não enquanto culto, enquanto intermediadora, ficar entre o fiel e Deus, tá? Entre o fiel e Jesus Cristo. Então, não tem intermediária, a relação é direta, tá? E, além disso, eles eram, os protestantes são, aliás, contra o culto de imagens, tá? A adoração de imagens. Ele vai rejeitar a hierarquia eclesiástica, ou seja, ele vai falar que não tem isso, todo mundo pode ler e interpretar a Bíblia, né? E aí ele vai ser contra o celibato. Então, por isso que a gente vê, os pastores de igrejas protestantes são casados, têm filhos, porque a igreja protestante não tem nenhum problema com isso, não precisa se dedicar a uma carreira eclesiástica. Eclesiástica que está ligada à religião. Além disso, ele vai falar que o batismo e a Eucaristia, a Eucaristia é receber a hóstia e o vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo, são só os dois únicos sacramentos que importam. Pois bem, essa foi a primeira fase. A segunda fase foi o quê? O calvinismo, tá? O sucesso que Lutero teve, que se deu, como eu disse, pela invenção da imprensa, do Gutenberg e pelo questionamento do Renascimento e do humanismo, isso facilitou muito para o João Calvino. Quem era João Calvino, esse amigo da barba? Amigo da barba era um francês teólogo, tá? Então, ele estudava a religião, formado em Direito, e ele vai aderir à Reforma em 1533. Então, gente, um bom tempo depois da Igreja já ter sido reformada pelo Lutero. Ele vai ser acusado de heresia. Heresia são as ideias contra a Igreja Católica, e ele vai para Genebra, na Suíça. Genebra, que era conhecida como um lugar de muito festejo, muita gente doida, sabe, jogos, tudo de pecado estava ali rolando naquela cidade de Genebra, e ele vai transformar Genebra em um lugar exemplar do puritanismo. Por isso que muitas pessoas que seguem a religião de Calvino, chamado de puritanos, tá? Principalmente na região ali, Europa, França, e ele vai fazer o seguinte, ele vai falar que
A vida tem que ser dedicada à fé. Então, ele vai transformar Genebra em um exemplo de oração, num exemplo de cidade de fé protestante. Tá? E aí, como é a teologia do Calvino? Além do que o Lutero acreditava, o principal é isso aqui, ó, predestinação absoluta. Gente, o Calvino vai falar? A predestinação absoluta é Deus já escolheu o lado da moeda que a gente está. Ou seja, se antes de nascer, Deus já sabe se a gente vai passar a eternidade no céu ou no inferno. Ele que decidiu. E não tem o que a gente faça para mudar isso. Não tem livre-arbítrio. É servo-arbítrio. Lembra do conceito de servo da Idade Média? Servo-arbítrio. O nosso destino já está destinado. Se a gente tem, por exemplo, bens materiais, riquezas, são sinais da graça de Deus, que a gente está do lado certo dessa moeda. Tá? E como que a gente garante, se mantém nisso? Tendo uma vida com disciplina moral e religiosa. Muita moral e bem rígido, tá? Essa disciplina. Então, seguir à risca. Ok? Então, da teologia, ó, isso aqui é uma imagem, né? Uma reprodução, uma gravura de Lutero pregando em Genebra. A predestinação absoluta é: os homens não podem mudar o destino que Deus deu para eles. Homens, né? Seres humanos. Tá? Essa é a principal diferença, além das questões que o Lutero também já falava. E se o Lutero vai ter apoio da nobreza e dos príncipes, o Calvino vai ter apoio da burguesia. Lembra que a burguesia estava usando... Gente, essa sociedade é uma sociedade de muita fé. Tá? Essa sociedade de muita fé, as pessoas precisam, né, de ter fé. Só que precisam ter fé em quem aceita a sua fé. Então, por isso que os burgueses vão apoiar muito Calvino. Tá? E aí, de onde vem o nome protestante evangélico? Já dei um spoiler, mas protestante porque em 1529, o imperador católico, que governava parte da Alemanha, vai expulsar Lutero e um grupo de nobres. Vai protestar contra isso. Daí que vem o nome de protestante. É protestar contra a Igreja Católica e as pessoas que estavam contra eles. Tá? E evangélico, aí é um movimento que tem vários tipos, né, várias vertentes do protestantismo que pregam a palavra do evangelho, que é a literatura da vida de Jesus Cristo, tá? Que era pregada lá naquela igreja primitiva que eu falei para vocês. Pois bem, esse movimento chegou aonde? Na Inglaterra. Porque Henrique VIII, essa alma chamada Henrique VIII, que é da dinastia Tudor, viu que chegou ao poder na Guerra das Duas Rosas, ele queria casar com essa mulher. Ele ia casar com Catarina de Aragão, lá da Espanha. Só que ele não queria ficar casado com a Catarina. Ele queria casar com a Ana Bolena. E aí o que ele fez? Rompeu com a igreja. Ah, que romântico. Ele criou uma igreja só por causa do amor. Não é só isso, não, né, gente? Uma coisa que a história mostra pra gente que não é só romantismo que vive os processos históricos. Ele queria casar com a Ana Bolena? Ele queria. Mas o que ele queria também? Terras da igreja. Lembra que a igreja tinha um terço das terras da Europa? A igreja, Henrique VIII, o quê? Malandro, percebeu. Gente, é um poder dentro do meu poder. Formação do Estado Nacional, conflito igreja com as monarquias. Falou assim, não, me deixa então me separar, vou casar com outra pessoa, que era proibido, segundo a Igreja Católica, senão eu vou romper com vocês. E foi feito. O Papa Clemente VII, não aceitou. Ele foi excomungado também, outro expulso da igreja, e ele fez o ato de supremacia. Que em 1534 ele se tornou o chefe da igreja anglicana, igreja que ele fundou. E até hoje, a rainha da Inglaterra também né? A rainha Elizabeth II, ela é a rainha da Inglaterra e da igreja anglicana, é a chefe da igreja. Tá? A igreja anglicana ela é mais parecida na sua teologia com a igreja católica, tá? Mantém os ritos católicos, não mais em latim, em inglês.
A autoridade máxima é o rei, não é mais o papa. Você tem hierarquias, você tem freiras, padres, etc. E você tem uma livre interpretação da Bíblia na língua, no caso do inglês. Aí, gente, ó, ele era casado com ela aqui, ó, Catarina de Alagão. Aí eles dizem, eu não gosto mais, quero me separar. Tudo bem. A igreja não era contra, mas separa. Aí ele casou com a Ana Bolena. Ó. Aí depois ele mandou matar a Ana Bolena. Aí ele casou aqui. Ele casou aqui, aí ele casou aqui, aí ele casou aqui. Algumas ele mandou matar, outros morreram de morte morrida. Né? Foi o que aconteceu. Tá? Então, queria casar? Queria casar. A igreja era contra? Sim. Mas também tinha um interesse econômico forte. Junto. Tá? Junto. Uma coisa não anulou a outra. Tá bom? Por fim, último movimento, os anabatistas. Gente, esse conteúdo não está no livro de vocês, mas ele é muito importante. Por quê? Os anabatistas liderados por Thomas Müntzer. Tá? Ele era um teólogo alemão. Ele vai liderar as revoltas camponesas. Então, ele era também na Alemanha. Se Lutero vai ter apoio dos príncipes e dos nobres, ou seja, dos guerreiros, o Calvino da burguesia, quem vai apoiar, quem o povo, os camponeses vão apoiar? O Müntzer. E por que tinha o nome de anabatista? Porque eles defendiam a humildade, igualdade, solidariedade e o nome, a ana, isso é um prefixo, né, quando anacronia, que é fora do tempo, enfim, a gente tem no português esse prefixo que é contra alguma coisa. Então, o batismo só seria em adultos, quando a pessoa decidisse pela sua fé, tá? E aí a igreja, vendo isso tudo, vendo a perda que eles estavam tendo dos seus fiéis, resolveu tomar uma atitude. Então agora a gente entra no tema 3 da unidade 4. Reforma protestante, tema 2 da unidade 4 do nosso livro. Esse aqui é o 3 do 4, da unidade 4. Para conter essa revolta toda, o que a Igreja Católica fez? Vamos nos repensar. A gente tem que parar e refletir. Está todo mundo criticando, está perdendo muito poder. A gente tem que ver se está fazendo alguma coisa errada. Isso que a igreja fez. A gente chama da reforma católica, mesmo movimento, ou contra-reforma, ou seja, foi contra a reforma protestante. Tá? A reforma católica começou quando a igreja se organizou no Concílio de Trento. Concílio é a reunião de bispos, tá? Que durou de 1545 a 1563. É claro que foi interrompido várias vezes, nos anos todos, eles tomando decisões. Tá? Muita coisa aconteceu, eles tiveram que interromper. Mas eles se reuniram e decidiram o quê? A reafirmar algumas coisas, como a existência dos santos da Virgem Maria, enquanto elo de fé fiel em Deus. Então, sim, temos que cultuar a imagem, sim. Temos que santos, anjos, que é outra coisa que protestantes também não acreditam que são os anjos, tudo que é intermediário, tá? Virgem Maria, estamos acreditando, vai reforçar todos os seus sacramentos. Na página 29 do nosso livro tem descrevendo todos os sacramentos da igreja. Lembra que Lutero, Calvino, era só o batismo e a Eucaristia? Não, eles vão falar que é importante todos os sacramentos. O Papa é o poder, é o chefe da Igreja Católica e ele vai proibir a tradução da Bíblia. Aliás, gente, a primeira Bíblia traduzida foi do latim para o alemão, feita pelo Lutero, impressa, né, na prensa do Gutenberg. Bom, e além disso, eles tomaram umas medidas. Eles criaram uma lista de livros proibidos, como, olha o meu latim, que tristeza, Index Liprobium Prohibitum. Até que tá bom. O Index Liprobium Prohibitum era uma lista de livros proibidos, livros de pessoas e temas acusados de heresia, acusados de falar contra o que a igreja queria, tá? Eles criaram também seminários para educar os padres, colégios. Então, para você se tornar padre, você tinha que passar por um processo de educação, reconhecer os abusos que o clero estava fazendo e proibiram a venda de indulgências, tá? Para conter esse abuso de luxo e poder. Além disso, né, dessas decisões,
voltaram em alguns lugares, como Portugal, Espanha e Roma, o Tribunal da Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição era um tribunal religioso, ou seja, eclesiástico, que foi fundado ainda na Idade Média, lá em 1231, que, como diz o nome, Inquisição é o quê? Inquirir, questionar, julgar quem fosse de outra religião ou quem fosse contra a Igreja Católica. Então, quem era perseguido? Judeu, muçulmano, cientistas, que é o tema da próxima aula, pensadores, os protestantes e cristãos novos. Cristão novo era o nome dado para os judeus convertidos ao catolicismo. A professora vai perseguir gente que se converteu quando não estavam muito convencidos que eles se converteram de verdade, só falaram que se converteram para fingir, né, que eles estavam da Inquisição, tá? Enfim, eles perseguiam. Como eles perseguiam? Criando uma grande rede de fofoca. Essa é a verdade. Uma grande rede de fofoca. As pessoas queriam se mostrar mais religiosas do que as outras, e aí o que eles faziam? Falavam assim, meu vizinho está esquisito, hein? Acho que ele é judeu. Gente, se as pessoas andavam arrumadas, elas eram limpas, eram acusadas de ser judias. Olha que loucura. Tá? E outras características que eu vou falar na aula ao vivo com vocês. Bom, e pessoas consideradas hereges, pessoas que faziam prática da apostasia, que significa se afastar da igreja porque quer. Tá? E aí, gente, o alto da fé é uma cerimônia que executava o que a Inquisição ela determinava. A Inquisição, ela inquiria, ou seja, então ela questionava, ela ficava... E aí ela decidia, essa pessoa é herege, essa pessoa é culpada ou não. E aí você tinha vários tipos, né? Dependendo da roupa, você tinha o auto de fé, que era um sermão, que era, você participar em praça pública para a sua humilhação pública de ser reconhecido como um herege. Mas você não era condenado à pena maior. A pena maior é isso aqui, relaxar ao braço secular. Se o inquisidor, né, o inquiridor colocasse assim, Maria Beatriz está relaxada ao braço secular, eu ia morrer. O que é o braço secular? É a justiça civil. Secular é civil, não é religioso. Porque a igreja não derrama sangue. Quando a igreja quer condenar a morte, ele fala assim, a pena vai ser pela justiça civil, não a justiça religiosa. E normalmente as pessoas eram condenadas à fogueira. Então, olha a cena do auto de fé. Todo mundo em volta, tá? Todo mundo em volta falando, adorando, torcendo, algumas pessoas usando roupas de humilhação pública e outras queimadas na fogueira. O San Benito, gente, é a roupa que as pessoas tinham que usar. Essa roupa, quando a pessoa é condenada à fogueira, e essa roupa mostrava que ela é herege, mas não foi condenada à pena máxima. Por fim, a gente tem o movimento dos jesuítas. Foi outra ação, né, a lei do Concílio de Trento, que foi uma companhia criada para evangelizar, para levar a palavra, para catequizar, para converter as pessoas para a Igreja Católica. Tinha base naquele filósofo que a gente já conheceu, Tomás de Aquino, e vai ser usado muito em missões colonizadoras, como aconteceu no Brasil. Então, você tem aqui os jesuítas, que é fundado pelo Inácio de Loyola, que era um militar católico espanhol, e aí os jesuítas se consideravam soldados de Cristo, tá? E aí, eles aqui, os indígenas sendo convertidos à religião, tá? Força. Bom, mas aí essa outra aula que a gente vai falar disso. E a arte barroca, que eu tenho certeza que vocês estão estudando, ou vão estudar, não sei como é a programação de arte, que é um estilo que surgiu na Península Itálica como combater o Renascimento, que vai valorizar o drama, também é tema bíblico, mas olha, é drama, é para emocionar, para tocar as pessoas, tá? E esse aqui é uma obra do Aleijadinho, que é um dos principais artistas barrocos do nosso
país, né, do Brasil colônia. E ele vai se opor ao realismo renascentista. A questão não é ser realista, sim tocar por meio da arte. Tá? Aquelas igrejas que a gente vê em Minas Gerais, cheio de ouro, cheio de, eu sei da frente, querubins, por exemplo, com muito ouro, arte barroca. Tá bom? Então, é isso. Vamos continuar falando disso nos nossos encontros semanais. Amo vocês, estou com muita saudade. Beijos. Tchau.